Parte 4. Introdução ao Vajrayana. Capítulo 16. A revelação da natureza fundamental. Os 84.000 métodos ensinados por Buda Shakyamuni se enquadram em 3 veículos principais. O primeiro, Hinayana, toma por base a compreensão de que o sansara é permeado de sofrimento e dificuldades e de que toda a felicidade que pode ser encontrada é impermanente. Quem o pratica toma a firme decisão de praticar a fim de encontrar uma felicidade que esteja além de qualquer sofrimento. Com a aplicação dos métodos do Hinayana, o praticante desenvolve a capacidade de ir além dos ciclos de sofrimento, para uma experiência de alegria e de felicidade plenas. No Mahayana, o segundo veículo, encontramos, além dessa mesma compreensão do sofrimento, o ensinamento de que tudo, sofrimento e felicidade, desventura e ventura, tudo o que surge como a encenação do karma, é ilusório, é como um sonho, uma miragem ou como o reflexo da lua sobre a água. Fundamental nesse veículo é a visão da inseparabilidade entre a verdade absoluta e a verdade relativa, e a aspiração de ajudarmos todos os seres, não apenas nós mesmos, a encontrar liberação. Reconhecendo a grande bondade que nos foi devotada por todos os seres, que em algum momento foram suas mães, aspiramos à iluminação a fim de ajudá-los a despertar para a verdade de sua natureza. Não apenas almejamos que isso aconteça, mas diligentemente aplicamos métodos pelos quais a iluminação pode ser alcançada. Por meio da prática das 6 perfeições, desenvolvemos a capacidade de ir além do sansara e do nirvana, de encontrar liberação plena. Esse é o caminho do Bodhisattva. O terceiro veículo de prática budista é chamado de Vajrayana. Aquilo que a ira possui 7 qualidades, não pode ser impedido pelos maras, que são os obstáculos à nossa iluminação, nem pode ser apreendido ou separado por conceitos, não pode ser destruído por conceitos que atribuem às aparências uma verdade que elas não possuem, é verdade pura, no sentido de que nada contém de errado, não é feito de substância que se agregou e que pode se desagregar. Não é impermanente, portanto, é estável e inamovível, não pode ser obstruído, pois permeia tudo, e é inconquistável, no sentido de o que é mais profundo do que tudo mais e, assim, destemido. Essas são as 7 qualidades da nossa própria natureza, a verdadeira natureza de nosso corpo, fala e mente. Para melhor entender essa natureza, podemos começar considerando que cada um de nós possui um corpo físico com a qual temos as experiências de céu e terra, amigos e inimigos, alegria e tristeza. Quando esse corpo se deita à noite para dormir, mesmo que não saia da cama, uma experiência totalmente diferente de corpo, céu, terra, amigos e inimigos aparece, o corpo do sonho, a fala do sonho e a mente do sonho. Quando acordamos, no dia seguinte, novamente temos as experiências do estado de vigília de corpo, fala e mente, as quais consideramos reais. Por enterrado ou ocasião da morte, quando o corpo é deixado para cremado, temos uma outra experiência de corpo, fala e mente, a do estado intermediário entre o final desta vida e o começo da próxima, uma experiência até certo ponto semelhante à do sonho, porém mais difícil e amedrontadora. Então, uma vez mais, renascemos com outro corpo, fala semente. Se formos capazes de ter realização plena do caminho espiritual, com a iluminação alcançaremos o corpo, Vajra, ou o corpo de sabedoria, a fala de sabedoria e a mente de sabedoria. Dessa maneira, há uma continuidade no princípio de corpo, de fala e de mente. Por um lado, se pensarmos que esse princípio é uma determinada coisa, se tentarmos encontrá-lo, determinar seu tamanho ou formato, por mais inteligentes que formos, por mais poderosa a tecnologia que empregarmos, não encontraremos nada que possa ser apontado como sendo a natureza do corpo, da fala e da mente. Por outro lado, não podemos negar a nossa própria experiência. Essa natureza está além dos conceitos, além da medida da mente comum, é aquilo que chamamos de vacuidade. Ela não pode ser destruída, mudada nem interrompida, ela exibe as 7 qualidades Vajra. Isso é Vajra. Yana, que significa veículo, refere-se aos métodos pelos quais revelamos a natureza Vajra. A prática do Vajrayana abrange tanto o Hinayana quanto o Mahayana. Nesses caminhos dos sutras, ou escrituras budistas,
Prestamos cuidadosa atenção a nossas ações externas, abandonando as prejudiciais e cultivando as benéficas, enquanto domamos a mente, desenvolvendo e fortalecendo suas qualidades interiores. A prática das 4 qualidades incomensuráveis, por exemplo, é muito importante na tradição do Mahayana. No Vajrayana, igualmente, as pinturas de mandalas mostram 4 portas voltadas para os 4 pontos cardeais, simbolizando as 4 qualidades incomensuráveis, são as portas por onde acessamos a verdade, a natureza absoluta da mente. Na direção leste fica a porta da compaixão, na direção sul, a porta do amor, na direção oeste, a do regozijo, e na direção norte, a da equanimidade. A mandala representa a manifestação da pureza intrínseca da mente. Quando os obscurecimentos são purificados, as qualidades puras da mente surgem sob a forma da mandala e sob a aparência da terra pura, da deidade e de todas as experiências puras. Além disso, dado que muitos obstáculos diferentes podem fazer com que seja difícil mantermos o coração puro a que aspiramos, nós contemplamos os 4 pensamentos, o nascimento humano precioso, a impermanência, o karma e o sofrimento, que formam a base de toda a prática budista. No caminho Vajrayana, apoiados na visão da natureza que está além dos extremos, praticamos ações virtuosas, ações nas quais nos abstemos de causar o mal. Embora nossa natureza intrínseca seja o corpo Vajra, a fala Vajra e a mente Vajra, não vivenciamos isso agora como sendo verdade. Para dissolver essa ignorância, ouvimos e contemplamos os ensinamentos do Vajrayana e então praticamos meditação com esforço e sem esforço. No início, a meditação sem esforço, simplesmente permitir a mente repousar em sua verdadeira natureza, é difícil para muitas pessoas, e por outro lado, por meio da meditação com esforço, os obscurecimentos da mente são purificados, a ignorância é transformada em conhecimento, e a meditação sem esforço desponta espontaneamente. Uma vez que tenhamos reconhecido a natureza da mente, a prática passa a ser a manutenção desse reconhecimento, compreendendo a inseparabilidade de forma e vacuidade como o corpo de sabedoria, o corpo da deidade, de som e vacuidade como a fala de sabedoria, a fala da deidade, e de pensamento e vacuidade como a mente de sabedoria, a mente da deidade. Com essa visão e com os métodos do Vajrayana, somos capazes de revelar a pureza inerente à nossa natureza em um tempo relativamente curto. Um outro nome do Vajrayana é o caminho do mantra secreto. Já que nossa natureza búdica permanece oculta a nós mesmos, como seres não iluminados, não estamos cientes dela, referimos-nos a ela como autossecreta. Por outro lado, o caminho Vajrayana, embora extremamente potente e eficaz, por sua própria natureza, é um processo delicado e, por isso, não é ensinado amplamente. Mantemos uma certa privacidade, preservando a qualidade muito pessoal de trabalharmos com um professor do Vajrayana e dele recebermos a transmissão direta. Por essa razão, os ensinamentos mais profundos e mais detalhados requerem um compromisso pessoal daquele que busca o treinamento por meio da prática do Vajrayana. O termo mantra, em caminho do mantra secreto, denota algo que velozmente proporciona proteção e abrigo. Por meio da aplicação hábil dos métodos do Vajrayana, protegemo-nos da confusão e do karma negativo gerado por esta, podendo assim alcançar a iluminação em uma única vida. Na tradição do Vajrayana, precisamos primeiro receber uma iniciação para amadurecer a mente e criar receptividade aos ensinamentos e à prática. Sem a iniciação, não estamos autorizados a ouvir os ensinamentos nem a praticar, pois nosso empenho não será frutífero, será como moer areia para obter óleo. Recebemos a iniciação básica de um lama que detém a linhagem da prática. Ela não pode ser dada unicamente por meio de palavras e substâncias, pois da mesma forma que apenas um rei tem o poder necessário para entronizar seu sucessor, apenas um lama que detém a linhagem e tenha consumado a prática pode iniciar uma outra pessoa. Pela força da meditação, da recitação de mantras e do uso simbólico de substâncias, somos iniciados tanto nas práticas do estágio do desenvolvimento e da consumação, quanto no reconhecimento do corpo, da fala e da mente da deidade, que não é outra que a nossa própria natureza absoluta. Depois de termos recebido essa iniciação básica do lama, recebemos a iniciação do caminho por meio de nossa prática diária,
e com a prática purificamos continuamente os obscurecimentos e fortalecemos as qualidades puras da mente, a fim de desenvolver e sustentar a visão a qual fomos apresentados na iniciação básica. Simplesmente receber a iniciação não é o suficiente. A essência, o coração da iniciação, é o samaya, ou o compromisso de sustentar nossa prática diária e honrar os votos que tomamos. Se quebrarmos os compromissos, experimentaremos circunstâncias não auspiciosas nesta vida e grandes dificuldades em vidas futuras. No entanto, ao mantermos o samaya, encontraremos rapidamente a liberação. A base do ser é a essência da mente, a natureza búdica. Todos os seres, quer grandes ou pequenos, têm essa natureza fundamental, essa pureza essencial. Como o ouro incrustado no minério, a verdade da nossa natureza, embora seja uma pureza sem princípio ou fim, não é óbvia para nós, mas pode ser revelada por meio da prática, da mesma forma que o refinamento revela o ouro que existe de forma inerente no minério. Essa essência, desde o tempo sem princípio, é completamente isenta de substância, vazia. Mesmo que tentemos encontrar características para definir e entender a vacuidade, ela não pode ser concebida por conceitos comuns. Dessa forma ela é desprovida de sinais ou características. Tudo o que precisamos é manter o reconhecimento da nossa natureza fundamental, para que o fruto, as qualidades plenas, a realização completa dessa pureza inerente seja revelado. Visto que o que é revelado não está fora dessa natureza fundamental, não precisa ser desejado. Não há nada para almejar externamente para que a revelação aconteça, ela está, portanto, além do desejo ou da aspiração. Pelo fato de não reconhecermos essa natureza, não nos darmos conta de que, embora as aparências surjam incessantemente, nada, na verdade, está presente e emprestamos solidez e realidade à verdade aparente do eu, do outro e das ações que ocorrem entre eu e outro. Esse obscurecimento intelectual é a origem do apego e da aversão, seguidos de ações e reações que criam karma, que solidificam-se em hábitos e perpetuam ciclos de sofrimento. Esse processo todo é que precisa ser purificado. Na primeira das 3 etapas sucessivas de ensinamentos, chamada o primeiro giro da roda do Dharma, Buda ensinou as 4 nobres verdades, a do sofrimento, a da origem do sofrimento, a do caminho pelo qual ele é erradicado e a da cessação do sofrimento. No segundo giro da roda do Dharma, ele ensinou que a verdadeira natureza de todos os fenômenos é vazia, desprovida de sinais e de características e está além da aspiração. A natureza fundamental é a vacuidade, o caminho é isento de sinais e o fruto está além da aspiração. No terceiro giro da roda do Dharma, ele falou das qualidades da natureza da mente que são plenas, infalíveis e resplandecentes, falou da aparência da luminosidade da sabedoria. A tradição do Vajrayana ensina a inseparabilidade, desde o tempo sem princípio, da natureza não nascida e absoluta da mente, que está além das palavras, e das qualidades puras da luminosidade da sabedoria. Pura, imutável, não composta e onipresente, essa é a natureza da nossa própria mente. No Vajrayana, somos apresentados a essas qualidades da mente Vajra. Todas as aparências surgem como a exibição da energia dinâmica da nossa natureza fundamental. As experiências podem surgir de 2 modos. As experiências impuras dos 3 reinos do Sansara são o reflexo do não reconhecimento da nossa natureza fundamental. Embora possamos entender que a nossa natureza seja pura, essa não é a nossa experiência comum. Nós não vemos, sentimos, nem pensamos sobre as coisas de modo puro. Quando começamos a nos dedicar ao caminho espiritual, a pesquisar e investigar, a ouvir os ensinamentos, repetidamente contemplando e meditando sobre eles, começamos a experimentar um misto de percepções puras e impuras. Por meio da prática espiritual, podemos purificar nossos obscurecimentos e alcançar o fruto. Nossa natureza fundamental, intrinsecamente pura, torna-se completamente aparente como um corpo puro de sabedoria, a plena revelação da nossa natureza de sabedoria, como manifestação de aparências puras. Por que não é essa a nossa experiência no presente? Todas as aparências comuns dos elementos terra, fogo, água, vento e espaço, são, em essência, puras.
Mas, da mesma forma que uma pessoa com icterícia vê uma montanha nevada como sendo amarela, devido aos nossos obscurecimentos, não vemos as coisas de forma pura. Essa percepção impura tornou-se um hábito profundamente entranhado. Por meio da prática espiritual, nossa falta de reconhecimento pode ser purificada e então, como alguém curado de icterícia que consegue ver a cor branca de uma montanha nevada, nós, como todos os Budas, veremos as manifestações de pureza tal como são, a mandala incomensurável da deidade. Tudo sempre foi dessa maneira, desde o tempo sem princípio. Não é algo a ser criado, e sim a cintilação das qualidades inerentes da nossa natureza fundamental. A pureza da nossa natureza, imutável ao longo dos 3 tempos, passado, presente e futuro, encontra-se agora obscurecida, como o sol encoberto pelas nuvens. Como resultado do karma, a infalível lei de causa e efeito, e como reflexo das negatividades da mente surgem infindáveis aparências de meio ambiente e de corpos. Por meio das práticas de visualização do estágio do desenvolvimento do Vajrayana, exercitamos o reconhecimento da natureza e das qualidades puras do meio ambiente como sendo a terra pura, e da natureza e das qualidades puras do corpo, da fala e da mente como sendo o corpo, a fala e a mente da deidade. Isso purifica os obscurecimentos mentais que criam os reflexos mais grosseiros da falta de reconhecimento, os 3 reinos da experiência e as 3 portas que são o corpo, a fala e a mente, transformando o nosso hábito de perceber de modo comum. Por meio do estágio da consumação, purificamos os obscurecimentos mais sutis. Dissolvemos a visualização na vacuidade e repousamos sem esforço no reconhecimento da natureza intrínseca da mente. No Vajrayana, reconhecemos que todas as aparências fenomênicas possíveis do Sansara e do Nirvana, desde o tempo sem princípio, são iguais, sem separação nem distinção, dentro de sua natureza búdica completamente pura. Partindo dessa perspectiva ou visão, aplicamos método e sabedoria, práticas do estágio do desenvolvimento e da consumação, e como remédios utilizados para tratar uma doença, elas purificam o hábito de nos apegarmos a esses reflexos temporários das nossas ilusões e enganos como sendo sólidos e revelam nossa pureza intrínseca. Com a aplicação repetida desses métodos, temos a realização plena do fruto, como nuvens que são sopradas para longe e revelam o céu imutável. Nossos obscurecimentos se desfazem, e a pureza primordial, sem começo, é revelada. Nossa natureza fundamental é compreendida como a inseparabilidade dos 3 kayas. As qualidades plenas e resplandecentes do Dharmakaya aparecem como o Sambhogakaya para os Bodhisattvas de 10º nível e como o Nirmanakaya para os seres comuns, criando incessantes benefícios. Dado que a nossa natureza é a pureza sem princípio, Dharmata, para manifestá-la, não precisamos adicionar nem tirar nada dessa natureza, não precisamos incrementá-la nem diminuí-la. Ao invés disso, usando os métodos que compõem o caminho, simplesmente a revelamos tal como ela é. Então a falta de compreensão dessa natureza, os hábitos comuns e as delusões da nossa mente, que se refletem na experiência sansárica impura que chamamos de realidade, desfazem-se completamente na natureza absoluta. No Vajrayana, o caminho não é concebido como algo com o qual começamos e ao qual acrescentamos certas causas e condições para chegarmos a algo diferente. Utilizamos a sabedoria intrínseca que percebe a natureza fundamental para revelar essa natureza como fruto do caminho. Nós simplesmente removemos os obscurecimentos temporários que impedem sua plena consumação. Ao contemplar e meditar repetidas vezes sobre esse entendimento, torna-se fácil atingir a realização quando nos apoiamos no Vajrayana. A tradição do Vajrayana reúne métodos de prática externos, internos e secretos. Quando fazemos práticas externas com deidades, o que, de fato, é a deidade? Em essência, a verdade absoluta da nossa própria mente e de todas as experiências é a deidade absoluta. A deidade não é algo que inventamos, e sim manifestação espontânea da verdade absoluta, a exibição não de algo comum, mas da sabedoria. Essa é a mandala da Bodhicitta. A natureza de todos os seres e de todos os fenômenos é Dharmata. Dentro da natureza absoluta não há distinção nem separação entre eu e outro. Tudo tem um só sabor. Todos os fenômenos surgem indissociados da natureza absoluta e nela estão contidos.
Nenhuma de nossas experiências, nem os elementos, nem os fenômenos, nem sequer uma única molécula, está além da natureza absoluta, espaço básico. A natureza absoluta é verdadeira e tudo permeia. Se não reconhecemos essa natureza, vivenciamos todos os fenômenos e nós mesmos como diferentes da deidade. Por exemplo, visto que a natureza vazia permeia totalmente o sonho da noite, não há, na realidade, qualquer separação entre nós e a terra, o céu, a água. Quando acordamos, vemos que todas as experiências incessantes que surgiram durante o sonho foram apenas a exibição da mente vazias, porém manifestas. No entanto, se não reconhecemos que estamos sonhando, tudo parece ser, em si mesmo, verdadeiro e independente. De modo semelhante, da perspectiva da mente comum, percebemos diferenças entre o corpo do dia e o da noite, entre nós e os outros, entre alguém que nos ajuda e alguém que nos cria dificuldades. No entanto, no nível da verdade absoluta, ninguém nunca veio nem vai. Tudo é a exibição da mente. Se não reconhecemos a natureza das nossas experiências, se não reconhecemos a deidade absoluta, vivenciamos nós mesmos como separados da deidade, essa falta de reconhecimento nos torna prisioneiros do karma e do obscurecimento. Se tivermos realização da nossa natureza como sendo a deidade, todos os limites como paredes no espaço, se dissolvem, e teremos a realização do corpo Vajra. Ao conhecermos e mantermos o reconhecimento da nossa natureza absoluta, seremos capazes de revelar nossa natureza como sendo a deidade e de ter a plena realização dessa revelação. Quando alcançamos a realização do Dharmakaya, obtemos benefícios para nós mesmos, sendo que a capacidade incessante de beneficiar os outros surge como o Kaya da forma. Os seres são beneficiados de forma incomensurável pelas qualidades de grande conhecimento, amor, bondade e energia espiritual e também pela força da grande sabedoria e pelas preces e aspirações que são acumuladas no caminho da iluminação. Essas manifestações para benefício dos seres surgem como a aparência das deidades pacíficas e iradas, acompanhadas de seus séquitos, por exemplo, a forma pacífica de Manjushri com o aspecto irado de Yamantaka, ou a forma pacífica de Vajrasattva com o aspecto irado de Vajrakumara. Nessas manifestações de sabedoria pura da natureza absoluta da mente, surge o corpo, a forma e a cor da deidade, a fala, o mantra da deidade, e a grande mente, a inseparabilidade de vacuidade e compaixão. A deidade é uma fonte infalível de benefícios capaz de conduzir os seres do sansara à iluminação. Por vivermos presos aos nossos obscurecimentos e não compreendermos nossa natureza como sendo igual à da deidade, exercitamos esse reconhecimento, criando a visualização e recitando o mantra da deidade, fazendo oferendas e orações. Desse modo, recebemos as bênçãos daqueles que alcançaram a iluminação. Essa é a prática da deidade externa. Na categoria das práticas da deidade interna, visualizamos dentro do nosso próprio corpo, que toma a forma da deidade, o canal central, puro e sutil, dentro do qual se movimenta o vento da sabedoria ou a energia sutil, e que contém as esferas de sabedoria ainda mais sutis, chamadas Bindu, Tigli, em tibetano. Embora nossa experiência impura do corpo, da fala e da mente convencionais surja como uma manifestação do vento kármico, a mandala da deidade se conserva dentro dos canais do nosso corpo sutil. Por meio da visualização dessa mandala, do trabalho com o movimento dos ventos sutis e da recitação de mantras, revelamos a nossa natureza como a deidade, revelamos a Bodhicitta que está além dos extremos, a grande felicidade imutável que reside no coração. Na prática da deidade secreta, reconhecemos que todo o Sansara e o Nirvana sempre foram iguais dentro do espaço básico, que está além dos extremos e que não há nada que possa ser melhorado ou piorado, que a natureza pura da nossa mente sempre foi a sabedoria espontânea não nascida. Com essa compreensão, não há necessidade de colocarmos nossas esperanças em uma deidade externa, nem de fazermos esforço. Por meio do método budista mais profundo, chamado de grande perfeição, alcançamos liberação sem esforço, espontaneamente, apenas permanecendo neste estado de reconhecimento da natureza absoluta na qual tudo está contido, da qual todos os fenômenos surgem de forma indissociada, como o oceano e suas ondas, ou como o sol e seus raios. Por que há tantos caminhos diferentes? Em primeiro lugar, Buda ensinou muitos métodos.
Além disso, diferentes lamas têm diferentes tipos de experiência e de conhecimento, os alunos têm graus variados de capacidade e, por isso, necessitam métodos diferentes. Alguns sentem ligação maior com as práticas da deidade externa, outros com as práticas da deidade interna e, ainda outros, com o nível secreto da prática. Pode parecer muito fácil simplesmente reconhecer a deidade, nossa essência búdica, e permanecer nesse estado de reconhecimento. Na realidade, porém, pelo fato de estarmos tão afundados em esperança e medo, apego e aversão, isso é muito difícil. Temos uma infinidade de conceitos e hábitos e, quando muitas experiências diferentes se apresentam, é muito difícil mantermos o reconhecimento da sua natureza. É por isso que, quando começamos as práticas no Vajrayana, focamo-nos na criação e na dissolução da visualização, depois trabalhamos com as práticas e yogas internas e, gradativamente, ingressamos no estágio da consumação isento de esforço e nas práticas da grande perfeição. Os ensinamentos do Dharma de Buda são como um jardim transbordante de flores com muitos matizes e formatos. Não é necessário escolher apenas um método, nem é necessário que uma só pessoa tente aplicar todos eles. Uma pessoa raivosa pode trabalhar sua raiva e negatividade usando os métodos irados encontrados no veículo da Mahayoga. Nessa prática, visualizamos as manifestações iradas de sabedoria esmagando as corporificações da negatividade, soltando faíscas e brandindo armas. Aqueles que são destruídos não são seres externos, mas nossos próprios venenos, nossos verdadeiros inimigos e demônios. O apego ao eu é encarnado por Rudra, um ser muito poderoso, o dono do Sansara, que é reprimido por seres que personificam a sabedoria. Em todas essas imagens iradas, assistimos ao desenrolar de uma guerra interna, a sabedoria liberando a raiva, o apego e a ignorância. Se você manifesta desejo muito intenso, em vez de abandoná-lo, pode fazer dele seu caminho, trabalhando com os canais e ventos do corpo sutil, bem como com as fontes de calor e de prazer internos. As imagens de deidades representadas em união com suas consortes não representam o desejo comum, nem o relacionamento homem-mulher convencional, e sim a inseparabilidade de vacuidade e grande êxtase. No nível de união interna, os canais sutis do corpo são masculinos, e as energias sutis são femininas, o calor interno é feminino, e o êxtase interno, masculino. A união dos dois produz uma felicidade que não é comum, e sim inexaurível. Por meio do trabalho com o desejo, os praticantes de Anu Yoga experimentam o grande êxtase, realizando de forma última a inseparabilidade de êxtase e vacuidade. Por meio dessa prática, purificam karma, acumulam mérito e revelam sabedoria. Os caminhos de Mahayoga e Anu Yoga exigem esforço, diligência e consistência. Aqueles cujo veneno predominante da mente é a ignorância e que são preguiçosos praticam um terceiro caminho, a grande perfeição, ou Ati Yoga. Nesse caminho, repousamos sem esforço no reconhecimento sutil da natureza da mente. Ele é chamado o caminho do esforço sem esforço. Todos os ensinamentos e níveis de prática que levam até a grande perfeição trabalham com conceitos, inteligência e esforço comuns. Na grande perfeição, porém, a sabedoria é, ela própria, o caminho. Os praticantes da grande perfeição utilizam o método da deidade absoluta, a própria sabedoria intrínseca. Todos esses três caminhos purificam obscurecimentos. Qual deles vamos usar é algo que dependerá do veneno que predomina em nossa mente, esta será a porta para a prática que está mais próxima de nós. O caminho que for o mais forte e mais familiar para nós passa a ser o meio pelo qual removemos todos os obscurecimentos da mente. Por meio dos vários métodos do caminho Vajrayana, trazemos três elementos para a prática: a purificação dos obscurecimentos, o amadurecimento da mente e o fortalecimento de suas qualidades positivas. Por esses meios, temos condições de rapidamente purificar a experiência sansârica e alcançar o fruto que está além do sansara e do nirvana, os três kayas, nossa natureza fundamental na qual tudo está incluído. Por meio desses métodos, a sabedoria não nasce em nós, seria mais exato dizer que ela se torna óbvia, apoiando e amadurecendo nossa prática. Pergunta: tenho bastante dificuldade em aceitar grande parte do que está sendo falado. O Senhor poderia dizer algo que me ajudasse?
estou certo de que não sou a única pessoa que sente isso. Resposta: é compreensível que alguns dos ensinamentos do Vajrayana, a princípio, sejam de difícil aceitação. Eu só fui ver um relógio quando tinha 24 anos de idade. Um amigo meu, um outro lama, comprou uma maquininha nova de um comerciante esperto por um preço exorbitante. O comerciante disse: o extraordinário desse relógio é que a pessoa que o usa sabe exatamente quando irá morrer. Você está vendo esses ponteiros se mexendo? Eles dizem exatamente quanto tempo de vida lhe resta. O lama nunca tinha visto um relógio antes, de modo que pagou o preço. Mais tarde ele me disse: sabe de uma coisa, parece que é mesmo verdade. Você vê essas coisinhas dando voltas? Acho que elas, devagarinho, estão andando em direção à minha morte. Como é que ele ou eu poderíamos saber? Que motivos tínhamos nós para crer ou para descrer? Eu fiquei um pouco cético, mas pensei que talvez fosse verdade. Mais tarde, quando ouvi falar do telefone pela primeira vez, de pessoas conversando entre si, separadas por quilômetros e quilômetros de montanhas e rios, eu disse: isso é impossível. Ninguém consegue fazer isso. Uma pessoa pode dar um grito que cruza uma longa distância, mas ninguém pode ouvir uma outra pessoa a centenas de quilômetros de distância. Pensei que fosse tolice. Chegou o dia, porém, em que eu encontrei o telefone. Então, um amigo disse a um grupo nosso: existe uma caixa pequena onde você olha e vê gente dançando, falando e se movimentando. É igualzinho à vida real. Você deveria ter visto os nossos olhos. Eu poderia garantir que aquilo era mentira. Mas tudo isso é verdade. Existem, de fato, essas caixas onde você pode ver essas coisas. E você, realmente, pode falar com pessoas a quilômetros e quilômetros de distância. As pessoas têm o hábito de acreditar naquilo que lhes é familiar e de se recusarem a acreditar naquilo que é novo. Muitas pessoas no Ocidente duvidam que haja existências passadas e futuras simplesmente porque não têm conhecimento pessoal delas. Não se lembram de já ter morrido e renascido e, por esse motivo, dizem que isso não pode acontecer. A opinião delas é baseada em ignorância, tanto quanto a opinião firme de alguém que acredite que a televisão não possa existir. A maneira mais produtiva de ouvir os ensinamentos é manter a mente aberta e suspender os julgamentos. A prática espiritual remove camadas de obscurecimento cada vez mais sutis. Quanto mais praticarmos, mais teremos realização direta, por meio de nossa própria experiência, daquilo que é verdadeiro e possível. Pergunta: o Senhor está dizendo que o Sansara é a terra pura e a terra pura, o Sansara? Os dois são a mesma coisa? Resposta: sim e não. Tomando o gelo como analogia, você pode dizer que gelo é a água, a natureza essencial do gelo não é diferente da água. No entanto, o gelo tem características próprias, e sendo sólido, sua aparência difere da água. De igual modo, embora o Sansara não seja, em última análise, diferente de um reino de experiência pura, ele tem suas próprias características. Se não removemos os enganos e ilusões da mente, enxergamos apenas essas características. Em geral, percebemos os fenômenos de forma usual, convencional. Nós os vemos de maneira impura, sempre nos prendendo ao lado negativo, sempre nos focando no que há de errado. O nosso hábito é simplesmente esse. Por meio das práticas do Vajrayana, reconhecemos que a verdadeira natureza do Sansara é a terra pura, a experiência pura. Não estamos fingindo que uma coisa seja aquilo que não é. Apenas que a vemos como realmente é, e é por isso que praticamos. Ao mantermos o reconhecimento da nossa verdadeira natureza, nós aumentamos o calor e eliminamos o frio, então, as aparências relativas, que temos a impressão de serem sólidas, retomam sua forma natural, como o gelo que derrete. Em essência, nunca somos nada que não a deidade, e o nosso meio ambiente não é nada que não a terra pura. No entanto, não perceberemos isso enquanto permanecermos sujeitos ao frio das ilusões e enganos da mente.
Se a verdadeira natureza do samsara fosse inteiramente óbvia para nós, estaríamos iluminados, não precisaríamos praticar. Somente quando nossos obscurecimentos temporários são removidos por meio da prática é que a nossa natureza fundamental é revelada. Pergunta: existe algum truque para se manter a visão pura? Resposta: estamos desde sempre habituados a ver as coisas de forma comum. Portanto, em um certo sentido, não há artifícios. Simplesmente precisamos aplicar os métodos do Vajrayana com diligência e consistência. Se pudéssemos manter o reconhecimento claro de nossa verdadeira natureza, experimentaríamos a realidade como uma terra pura. Mesmo que tentássemos, não encontraríamos nada comum. Tendo conseguido alguma purificação por meio de nossa prática espiritual, agora temos uma visão mista. Desfrutamos a percepção clara em um momento, mas, no próximo, nossos obscurecimentos criam uma forte negatividade. Se conhecermos nossa percepção impura e compreendermos o benefício da visão pura, ficaremos motivados para praticar e assim mudar nossa visão. Certa vez havia uma mulher cujo filho comerciante lhe prometera trazer de uma de suas viagens uma relíquia do corpo de Buda. Ao retornar da Índia, ele percebeu que tinha esquecido a promessa. Encontrando um dente de cachorro na beira da estrada, embrulhou-o em seda e deu para a mãe, dizendo-lhe que era um dos dentes de Buda. Com grande devoção ela o colocou em seu altar e dia e noite, pelo resto de sua vida, rezou para o dente de cachorro com profunda fé, fazendo prostrações, oferendas e louvores. Depois de um tempo, surgiram espontaneamente relíquias do dente e apareceram arco-íris. Claro que isso foi decorrente do poder das bênçãos de Buda e da fé e visão pura da mãe, e não do dente do cachorro. Pergunta: como é que ficamos mergulhados em tanta confusão? A nossa natureza fundamental sempre esteve obscurecida? Resposta: o problema básico é a falta de reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Todos os ensinamentos nos dizem isso. Assim como alguém que está firmemente preso por uma corda pode ser solto ao ser desfeito o nó que foi amarrado por último, depois o anterior e assim por diante, à medida que você pratica, desenvolve uma compreensão mais profunda, recebe ensinamentos mais profundos, tais como os da grande perfeição, e chega mais perto de compreender a origem do problema. Pergunta: por que os mantras são considerados tão poderosos? Resposta: o termo sânscrito mantra, naga em tibetano, significa digno de louvor, pois a sua repetição nos possibilita alcançar nossas metas fácil e rapidamente. A eficácia dos mantras deve-se a 4 fatores. Primeiro, a própria natureza ou essência deles, ou seja, a natureza da realidade em si, pois eles nunca se afastam da vacuidade, dharmakaya, e segundo, a sua natureza inerente no nível fenomênico da realidade. Eles se compõem de sons e sílabas que brotaram espontaneamente da equanimidade e da compaixão de Budas e Bodhisattvas, de detentores da sabedoria intrínseca e de praticantes espirituais avançados, e terceiro, as bênçãos decorrentes do fato de seres realizados os terem consagrado com sua motivação pura, preces de aspiração e sua realização da inseparabilidade da deidade e do mantra, e quarto, a energia e ao poder dos mantras, aqueles que os recitam repetidamente com atenção unidirecional e com fé purificam o karma e os obscurecimentos, recebem bênçãos e alcançam realização espiritual. Pergunta: qual é a diferença entre as deidades às quais recorremos em nossa prática e os seres do reino dos deuses? Resposta: em tibetano, a mesma palavra é empregada para ambos, ya. Entretanto, os deuses e deusas da existência cíclica e as deidades nas quais meditamos são tão diferentes entre si quanto o ouro e o latão. As deidades da meditação são um reflexo da verdadeira natureza da mente manifestando-se sob diferentes formas para benefício dos seres. Os deuses e deusas são seres que, por causa de seu karma positivo e mérito, tiveram um renascimento elevado no reino do desejo ou nos reinos da forma e da ausência de forma, formas de existência samsárica mais sutis e refinadas. Embora o karma positivo possa sustentar alguns seres do reino dos deuses por eras inteiras em um estado de bem-aventurança e é possível que esses deuses possam criar algum benefício a curto prazo em outros reinos, chega um ponto em que a energia desse karma positivo acaba, e outros padrões kármicos predominantes impelem esses seres para um renascimento inferior.
Pergunta: quando visualizo, sinto uma energia. É apenas minha imaginação, ou estou, verdadeiramente, sentindo algo? Resposta: quando visualizamos, mesclamos a nossa mente com as qualidades iluminadas da deidade, o que nos ajuda a trazer à tona as mesmas qualidades inerentes dentro de nós. Dessa forma, recebemos as bênçãos da deidade. Você sente energia, no sentido de que alguma coisa está acontecendo em sua mente. Essa é uma das razões pela qual fazemos prática de visualização. Pergunta: para mim é difícil visualizar. Nunca vi uma deidade, não consigo me relacionar com deidades. Por que não posso visualizar cachoeiras ou um jardim como exemplo de pureza, algo que eu possa ver, algo que representa parte de minha experiência? Resposta: há uma razão para nos apoiarmos na deidade. As deidades são a manifestação das qualidades puras da mente iluminada, como a sabedoria, a compaixão e a bondade. Visualizar uma corporificação de tais qualidades tem um impacto muito maior na mente do que visualizar algo vindo de nossa experiência comum. A prática de visualização é efetiva porque é baseada na verdade, e não em uma simulação. Não é como burros fingindo que são cavalos. Nossa verdadeira natureza, e a de todos os seres, é a pureza ilimitada, corporificada na deidade. A natureza absoluta de todos os elementos é a vacuidade, mas no nível relativo suas qualidades não são as mesmas. A natureza da água e do fogo é a vacuidade. Mas não podemos queimar algo com água ou lavar com fogo. Uma vasta exibição de qualidades e capacidades distintas surgem da vacuidade. Em essência, uma cachoeira e a deidade são a mesma coisa, mas, no nível relativo, o benefício que resulta de visualizá-las é muito diferente. Pergunta: por meio da prática de visualização, veremos, realmente, a deidade? Resposta: as três portas corpo, fala e mente, são, inerentemente, os três Vajras, o corpo Vaja, a fala Vaja e a mente Vaja, o corpo, a fala e a mente da deidade. A prática do estágio do desenvolvimento, na qual visualizamos nosso corpo, fala e mente como sendo a deidade, purifica o hábito comum da mente de conceber as aparências como sólidas e reais. Quando removemos as impurezas deidade, que criam a percepção da diferença entre nós mesmos e ao limite fictício gradativamente se dissolve. Assim, a mandala, a morada da deidade, que é a exibição pura da verdadeira natureza da realidade, torna-se aparente. Pergunta: dependendo da deidade na qual focaram a sua prática, os praticantes experimentarão diferentes resultados ou tipos de realização? Resposta: cada deidade é a expressão diferente do que é essencialmente a mesma natureza, a sabedoria intrínseca, como a eletricidade, que, apesar de ser sempre a mesma, pode ser usada de diferentes maneiras, para criar calor, luz ou combustão. A essência de todas as deidades é a mesma sabedoria intrínseca, mas, em razão das necessidades diferentes e das inclinações individuais dos praticantes, elas surgem em várias formas com diferentes cores, posturas, expressões, implementos e adornos e manifestam diferentes formas de atividades, pacificadoras, incrementadoras, magnetizadoras e iradas. Pergunta: é importante a posição em que nós sentamos quando vamos meditar? Resposta: as práticas, tanto do estágio do desenvolvimento quanto do estágio da consumação, são apoiadas por uma postura corporal correta. Quando a coluna vertebral está reta, os canais sutis do corpo estão retos, e as energias sutis podem se movimentar sem impedimento. Isso ajuda a deixar a mente clara e a impede de ficar pulando para objetos externos ou internos da nossa atenção, em vez de repousar na sabedoria intrínseca. Ao nos sentarmos em uma postura correta, criamos virtude e purificamos os obscurecimentos do corpo. A recitação de mantras e preces purifica a fala desvirtuosa e incrementa as qualidades puras da fala. Pela contemplação e demais métodos relativos, assim como pela manutenção do reconhecimento da nossa natureza absoluta, purificamos os obscurecimentos da mente e fortalecemos nossas qualidades de sabedoria. Se empregarmos as três portas, o corpo, a fala e a mente simultaneamente, enquanto ouvimos os ensinamentos e fazemos prática, iremos rapidamente purificar o karma e acumular tanto mérito quanto sabedoria.
Pergunta: existem tantas coisas para se aprender, compreender e contemplar no budismo Vajrayana. Por que ele é assim tão complicado? Resposta: precisamos de um método complicado que possa servir de antídoto para nossa mente complicada, cheia de conceitos e dúvidas. Em outras palavras, precisamos de um remédio tão complicado quanto a nossa doença. Com os métodos do Vajrayana, cortamos nossos hábitos, purificamos obscurecimentos e acumulamos mérito, tudo ao mesmo tempo. A prática que você fará depende de como quer trilhar o caminho espiritual. Se você mora na Califórnia e quer ir para Nova York, uma bicicleta é capaz de transportá-lo. Ela é simples de fazer, simples de dirigir e simples de consertar. Mas, se você quiser ir mais depressa, poderá usar um automóvel. Ele é mais complicado de fazer, de dirigir e de consertar, mas o leva a seu destino mais rápido. É claro que você pode também ir de avião, que é ainda mais complicado de fazer, de dirigir e de consertar, mas que o leva a seu destino muito velozmente. O caminho Vajrayana é complexo, tendo muitos métodos para a remoção de confusão, ilusões e enganos, é também chamado o caminho do raio, por ser tão veloz e direto. Se você percorrer esse caminho com diligência, poderá alcançar a iluminação no curso de uma só vida, ou em menos tempo. Pergunta: precisamos aprender e praticar todos os métodos Vajrayana? Resposta: idealmente, você deve começar com as práticas preliminares, sob a orientação de um lama qualificado, e seguir suas instruções a partir daí. Qualquer uma das práticas do Vajrayana, se feita de forma diligente, produzirá a iluminação. Você pode fazer uma única prática, desde que a faça perfeitamente. Também pode seguir um certo número de práticas. A decisão depende de seu objetivo. Se você deseja ajudar os outros usando esses métodos, precisa aprender o máximo possível, e se não, poderá compartilhar apenas as poucas práticas que conhece com aqueles com quem tem uma forte conexão kármica. Se tiver aprendido e praticado o máximo possível, terá mais métodos à sua disposição. Um professor qualificado que detém todos os métodos e linhagens é como um tesouro. Ele pode responder qualquer pergunta feita pelos alunos, proporcionando um método a cada um, baseado nas necessidades destes. Se você não tem esse objetivo, mas pratica apenas um método do Vajrayana, você pode alcançar a iluminação. Pergunta: tenho praticado há algum tempo, mas acho muito difícil transformar minha mente. Às vezes fico desanimado. Resposta: nossos hábitos foram reforçados em muitas vidas, e assim, quando começamos a praticar, eles não se modificam de imediato. Para revelar a natureza da mente, que é o objetivo do Vajrayana, precisamos remover nossa ignorância. O antídoto para a ignorância é a sabedoria, que cultivamos ouvindo, contemplando e meditando sobre os ensinamentos. Com esses métodos, somos guiados habilmente pelo professor e, de nossa parte, precisamos habilmente seguir suas instruções. Nesse processo, nossos hábitos irão se modificar. Apesar de o Vajrayana ser um método muito rápido, de início nosso progresso pode parecer lento. Mas, se formos diligentes, gradativamente iremos domar e treinar a mente, e a transformação se tornará aparente. O simples fato de você perceber quanto trabalho tem a fazer mostra que já progrediu. Se você reconheceu que há um problema, procurou soluções e está aplicando métodos, isso é progresso. Às vezes, durante a meditação, sua mente pode parecer pior do que nunca. Mas isso não é verdade. Sua mente sempre foi assim, você é que nunca percebeu. Estar consciente disso agora é o primeiro passo na prática espiritual. Se não desistir e meditar de forma diligente, experimentará mudanças. Cada dia sua prática será diferente. Às vezes, você terá a impressão de que ela está funcionando, outras vezes, que absolutamente nada está acontecendo. Mas, se aplicar os métodos de forma consistente, você superará os defeitos, e suas qualidades positivas se tornarão aparentes. Esses são sinais infalíveis de que a sua prática está progredindo. Quando começamos a praticar,
parece que é como se estivéssemos tentando remover uma montanha de karma negativo e de padrões de hábito com uma colher de chá, não sentimos que estamos fazendo muito progresso. Mas no Tibete se diz que, com diligência, pode-se até mover montanhas. Na verdade, quando usamos os métodos do Vajrayana, não estamos usando uma colher. Estamos nivelando a montanha com uma escavadeira.